Quem diz que mudo não fala? Quem diz que cego não vê? Não escuta sua consciência, nem aprendeu a viver. Alguns nascem enxergando. Eu nasci pensando que eu enxergava, entendeu? Que eu tinha visão dos olhos, que eu via, que nem vocês veem. Não enxergar, para mim, é bem desesperador. Que eu não enxergo nada. Eu acho assim, se eu enxergasse um pouco, seria um pouco melhor, né? A audição passa a ser a nossa visão, né? Porque para que nós possamos, né, nos locomover, andar aí pelas ruas aí, tá realizando nossas atividades diárias aí, a gente depende muito da audição, né? Para poder atravessar ruas e tal, né? Também tá se orientando, nós dependemos muito da nossa audição para estar aprendendo, né? Ouvir, eu acho que a gente ouve tudo, mas escuta pouca coisa. Ouvir. A gente ouve, mas escutar mesmo, às vezes a gente não escuta. O meu ouvido, ele tá sempre ouvindo tudo, né? É sensacional poder participar de tudo que está ao meu redor. Para mim é muito significativo. Para mim, ouvir, nossa, é maravilhoso, né? Você poder estar ouvindo o som da voz das pessoas. Acho até que eu tenho um ouvido afinado para a música, né? Por ser músico e tocar instrumentos. A minha audição é tudo. É minha visão, que é com ela que eu me localizo. Através do som, da voz da pessoa, do barulho. É ela que me leva até os lugares que eu quero ir. Uns têm voz agudas, outros têm voz graves. A voz é tudo para mim. Meu caminho é cada manhã. Com a voz eu posso me comunicar. Meu corpo virá com a voz eu posso perguntar. Se minha mente a voz eu posso cantar. A voz não só estimula nós a cantar, mas sim fazer alguma peça de teatro, alguma radionovela, enfim. E eu tenho percepção que eu canto muito para dentro. Mas se eu fosse uma cantora profissional, eu estaria cantando melhor, mas com o coração, sentindo a melodia da música para fora mesmo, cantando com a alma. Tá ouvindo o som da voz das pessoas, poder ouvir músicas. E uma música que ele amava. E a minha mãe brigava muito com ele porque ela tinha ciúme, eu acho. Que era uma música assim: Garçom. Pera lá. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela veja em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa. Hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar. Mais ou menos isso. Desculpe a voz. Não tem nenhuma música, nem poema, nada que me marque assim. A poesia é uma voz de fazer nascimentos.
É assim que o poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros definia a escrita literária poética. Para ele, a cada vez que uma poesia é criada, é como se fosse criado junto a ela um novo jeito de enxergar o mundo. Hoje eu parei para escrever alguma coisa assim sobre você e simplesmente me deixei levar pela emoção de poder falar. Sons, né? Vários sons diferentes. Que a memória forma assim a imagem ao ouvir os sons, né, todos os barulhos em nossa volta, que não são poucos, se nós formos enumerá-los, são muitos. Sons agradáveis, sons desagradáveis, poluentes. Então existem sons de várias formas e isso tudo, pelo menos a minha memória, são todos reproduzidos. Tudo quanto é som forma imagem. Principalmente pra gente cego, né? Hoje em dia, a maioria, né, das ferramentas que nós temos para estar aí estudando, trabalhando, depende muito de som, né? No caso da voz, né? Como eu já enxerguei, né, por 49 anos, então o som de tudo que eu escuto eu me lembro, eu reproduzo na memória aquela imagem, aquele o que seja um objeto, um veículo, ou mesmo um animal que agora está latindo ao fundo aqui, que é do meu vizinho. Então eu acho sim que reproduz a imagem como eu conheci antigamente. Que nem eu que perdi minha visão faz 5 anos, então eu conheci, né, todas as coisas. Nem todas, mas a maioria. Então, todos os barulhos, assim, né, a gente já sabe o que é, né? De uma panela de pressão, de um galo quando canta, né? Uma buzina de carro. Quando eu ouço a fritura, eu consigo distinguir se estão fritando um porquinho ou um franguinho. Nem sempre eu acerto, mas minha cabeça forma a imagem. Eu confesso que para mim que enxerguei até os meus 19 anos, né? Enxergava perfeitamente, conheci tudo, né? Eu sei como são as coisas. Claro, né? Muitas coisas que surgiram ao decorrer do tempo eu não sei como é, né? Mas tem uma noção. Se me explicarem como que é, eu consigo construir assim uma imagem próxima do que a pessoa está falando. Enxergar pouco ou não enxergar nada é não enxergar. Porque não adianta eu enxergar pouco e não saber o que eu estou enxergando. Eu distingui o vulto da pessoa, mas eu não sabia que pessoa era. Isso não é enxergar. Eu sou baixa visão ainda, mas é bem baixa mesmo, assim, eu não enxergo quase nada. O meu resíduo é bem pouco, né? Mas graças a Deus eu tenho ele. Então, enxergar pouco é não enxergar, porque a gente não distingue, é difícil. É muito difícil explicar para um vidente o processo da cegueira. Se eu escuto alguma pessoa, né, falando que eu já conhecia a pessoa, eu sei quem que é pela voz. Se eu escuto algum passarinho, eu sei que é um passarinho. Eu costumo criar imagens assim das pessoas, né? Quando eu ouço a voz delas. Por exemplo, se uma pessoa fala comigo, se veja como isso é absurdo e como a gente é
um tanto preconceituosa. Eu, de novo, né? Se uma pessoa fala comigo e tem uma voz bonita, eu imagino aquela pessoa bonita, eu formo na minha cabeça uma pessoa bonita. Se a pessoa não tem uma voz tão bonita, para mim é uma pessoa normal, assim, não que seja feia, mas não, a minha cabeça não viaja, né, na imagem. Eu imagino uma pessoa normal, assim. Eu já me surpreendi, assim, com eu criar a imagem de uma pessoa, assim, na minha mente e depois do, tipo, passando o tempo, assim, eu começar a conhecer a pessoa e chegar mais perto e tal, que eu... Teve um período que eu enxergava um pouco melhor. Aí eu consegui ver mais ou menos assim a fisionomia da pessoa e não ter nada a ver com aquilo que eu havia construído na minha mente. Então, graças a Deus que Deus me deu ela, que seria eu sem a minha voz. Mesmo ela sendo alta, aguda, eu amo ela, porque com ela eu me comunico, com ela eu posso pedir as coisas, faço tudo, né? Com ela eu posso cantar, participar das coisas, sim, participar do teatro mesmo. Com ela eu faço os exercícios para mim participar da música, do coral. Um brasileiro forte, corajoso, sem temer a luta. Então, o que me veio à mente é isso, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Se a gente esperar, nasce uma pequena flor que terá muito amor, que terá muito amor. Nem bem nasceu, já começamos a regá-la, para mais tarde colher uma porção de carinho, uma porção de carinho. Toda flor que nasce, nasce sem nome, sem nada, sem título algum, nasce desamparada, mas aqui é diferente. Temos amores e tudo, principalmente carinho, para enfeitar nosso mundo. Então, essa asa branca, assim, quando eu escuto ela, eu lembro da gente, assim, sabe? Lá, que a gente veio embora até do sítio, né, pra cidade, porque era muito sofrido. E além de eu ouvir o som da voz da pessoa, a gente ouve as emoções também, né? Porque as emoções são transmitidas através da voz. eu gosto muito daquela música, que ela fala do sertão e me lembra muito, assim, sabe, a nossa vida. Porque eu era pequena, mas eu lembro que meus pais plantavam, vinha seca, não chovia,
perdia, não dava boa plantação e às vezes tinha um prejuízo porque, né, investiam para plantar nas sementes e não colhiam direito porque não chovia. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, Pai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Na voz tá todas as emoções do ser humano, todas. Alegria, tristeza, angústia, desespero. A voz transmite tudo. Quando eu me emociono, eu chego a chorar. E eu acho que pra gente cego, isso fica mais afiado. Dá para perceber bem o que a voz transmite. Ele gravou um vídeo, ele cantando. Nossa, que lindo! Lindo mesmo. Nossa, eu quando me emociono, nossa, que lindo. Mas esses dias eu tava meio deprê, assim, e me vi cantando. E chorei. Eu choro, me emociono, de verdade. A música me emociona muito. É duas coisas, música e poesia. Eu gosto muito de Pablo Neruda. E quando eu ouço Pablo Neruda, caramba, me emociono pra caramba. Eu escuto o sentimento, a emoção, através da voz, após a melodia. A minha voz falha quando eu estou emocionada. Quando eu estou emocionada, não é que ela simplesmente não sai. Se eu conseguir falar, aí eu desabo, aí eu choro. Então a minha voz falha nesse momento. A minha voz falha quando eu fico nervosa, quando eu fico com medo, quando eu fico estressada, aí a minha voz falha. E quando eu tô resfriada, né? Daí ela não sai de jeito nenhum. Todo o nosso corpo fala, né? A nossa expressão facial, o nosso tom de voz, de acordo com a situação, se estamos bem, se estamos, né, mal. E eu acho que a única linguagem que a gente não consegue disfarçar é a do corpo, né? O corpo se expressa muito mais que a nossa vontade. E fala muito. Ele não para de falar. Cada gesto, cada movimento que a gente faz, as pessoas que nos enxergam conseguem definir o que nós estamos querendo dizer, o que queremos transmitir pelo gesto, ou às vezes até involuntariamente a gente faz gestos, mexe com a cabeça, sinal de aprovação ou de negação de algum assunto, alguma coisa, né? Existe até um livro que fala sobre esse assunto, O Corpo Fala. E como fala, né? Gestos, posições, põe o corpo mais para frente ou mais para trás quando está sentado, é tudo uma reação de pensamento. O corpo fala, atitude, né?
o que você fizer, porque o teu cérebro mandou, né? E aí tem coisas também que o teu corpo parece que vai fazendo mais ainda, mais coisas, além daqui, daí parece que vem mais coisas ainda para você fazer através do corpo. E também nossa expressão facial diz muito assim, né? A questão do nosso humor, se você percebe, né, às vezes se a pessoa tá triste, se a pessoa tá feliz, se ela tá irritada com algo, se a pessoa está pensando em alguma coisa, sabe? Para mim o corpo fala em tudo que você está fazendo, como você está naquele momento, como você é, ele fala em todas as ocasiões tuas, né? Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. É que é uma terapia essa preparação vocal, né? Essa aula de preparação vocal é como se fosse musicoterapia. E é uma coisa boa para voz fazer esses aquecimentos. Com a voz a gente pode cantar, pode transmitir o que quisermos, pode transmitir amor, carinho, afeto, dar uma palavra amiga para uma pessoa, um conselho. Que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Para mim, sim, a voz tem um grande alcance e, é possível, sim, expressar muita coisa pela voz. Uma voz não tem limite. Eu não sei se tudo, né? Porque o ser humano se trava muito, né? Acredito que a gente se expresse também pelo silêncio, pelo corpo, mas eu acredito sim que a voz expressa muita coisa do que sentimos, do que queremos e, com certeza é uma forma mais certa de nos apresentarmos ao mundo. Que é através o teu cérebro também é que vai mandar o que você tem que, como agir, né? Mas ela ajuda aí muito, ela é 100% praticamente, quase. Mas também, desde que você saiba usá-la, a voz é muito importante pra gente, né? Para mim, o silêncio é um momento de reflexão, é aonde pausamos e assimilamos tudo o que ocorre ao nosso redor. Não fazer barulho, já diz, né? Como as pessoas falam, fica em silêncio. E o silêncio serve para você raciocinar, pensar coisas melhores, né? O silêncio você relaxa a tua mente e você vê muito mais coisas boas. Eu acredito que o nosso corpo fale muito. Ele fala, né, através dos nossos movimentos, de determinados gestos que o nosso corpo produz. Se meu corpo virasse sol, gesto com as mãos, olhar, no você andar, a gente conhece a pessoa, você tá nervoso. Eu acho que conforme o movimento do corpo, é como se estivesse falando o que tá sentindo. Cada situação ele se expressa de um jeito. Fazendo gesto com as mãos, né? Tem as pessoas que têm problema de audição, né? Que se falam em Libra, né? Então, o corpo
Fala. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer, tipo, cenas em movimentos, né? Assim, e também na parte de música mesmo, que eu amo cantar. Então, para mim é excelente a música, para mim, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Então eu gosto muito de fazer. É uma coisa que eu gosto, porque antes eu achava que eu era muito estática, né? Quando eu ia cantar, eu ficava muito estática. Então eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que fazer gestos, eu consigo fazer. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume. E eu gosto da cena também de fazer coisas assim que me identifique mesmo, né? Aquela personagem que ele fazia, da Dona Hermínia, eu me achava assim bem parecida com ela. Eu já fazia, eu já fazia ela, acho que ela me copiou eu. E um papel que eu gostaria de desenvolver é uma coisa lúdica, assim. Eu fiz na iniciação teatral, assim, uma libélula que falava sem parar, que voava bem colorida. Então, eu sou desse mundo das fadas, do mágico. Gosto muito, assim, da magia mesmo. Eu tenho vontade de interpretar um vilão. Claro que eu gostaria de comédia, de ser um comediante, dar motivo para os outros rir, gargalhar. Onde as pessoas rissem muito. Não sei se através de teatro ou de piadas, como seria assim, né? Eu era o locutor voz padrão. Para quem não sabe o que é um locutor voz padrão de uma rádio, um locutor voz padrão é aquele que faz as chamadas de vários programas. Por exemplo, de segunda a sexta, às 3 da tarde, programa Globo Estrada. O projeto Teatralizando apresenta mais uma radionovela exclusiva, Mãe Estressada. Cena 1. Ô, Carlos Alberto! Para com essa buzina! Nunca viu buzina! Ana, mulher, cadê as crianças? Mande. O Juliano tá dormindo ainda, puxou pra você. A Marcelina tá levantada já. Só falta tomar café. Então vai lá acordar esse sem vergonha aí. Deve ter acostumado com você dorme o dia inteiro, não faz nada da vida. Não faço nada. Aham, não faço nada. Cuido dos teus filhos, pra você ficar... Até que desenvolvemos. Esse mundo mágico, assim, com certeza.